meu nome é Hernandes, eu sou bibliotecário e eu irei ministrar a disciplina de biblioteca escolar. Nesta primeira unidade será abordado os aspectos históricos da escrita, da leitura, do livro, como também o conceito de biblioteca e, em especial, a organização da biblioteca escolar. Nesse primeiro momento, é importante ressaltar que a escrita ela surgiu da necessidade do homem de organizar o conhecimento por meio de registros, ou seja, de se comunicar, tendo em vista que a história oral, a oralidade, ela por si só não iria garantir o registro e a preservação das informações e do conhecimento. Dessa forma, a escrita, ela surgiu na antiga Mesopotâmia por volta de 4000 a.C., desenvolvida pelos sumérios. Estes povos, eles usavam a escrita cuneiforme para registrar as mercadorias que entravam e saíam dos templos e palácios. Isso significa, que a escrita ela surgiu devido a uma necessidade comercial, de controlar as transações comerciais da época. Nesse sentido, surgiram diversos tipos de escrita. A primeira delas, nós já citamos, a escrita cuneiforme, idealizada pelos sumérios. Elas eram gravadas em tábuas de argila em forma de figuras e eram utilizadas ferramentas pontiagudas em formato de cunha, por isso o nome de escrita cuneiforme. Depois surgiu a escrita hieroglífica, que é a escrita dos antigos egípcios, Essa escrita ela possibilitou o registro de parte da cultura desse povo através dos signos. Nós temos também a escrita mnemônica, que é a escrita utilizada pelos Incas da América do Sul, a escrita silábica, que marca o início da escrita propriamente dita, onde a imagem foi substituída pela sonoridade, e, por fim, a escrita ideográfica, onde os ideogramas são sinais que representam objetos. O caso mais comum de escrita ideográfica é a escrita chinesa e a escrita japonesa. Nesse sentido, começaram a surgir os primeiros alfabetos. E os fenícios, dentre os povos da região do Oriente Médio, foram os principais responsáveis por divulgar essa nova invenção por todo o Mediterrâneo, estimulando assim outras culturas a criarem os seus próprios sistemas de escrita. Nesse sentido, na antiguidade, os primeiros suportes utilizados para a escrita foram as tábuas de argila ou de pedra. Após algum tempo, já na Idade Média, surgiram as folhas de papiro e o pergaminho, e somente na Idade Moderna é que Gutenberg inventou a imprensa, e a partir daí começou a disseminação dos livros e das bibliotecas por todo o mundo. Dito os aspectos históricos, é importante conceituarmos biblioteca, que vem a ser uma coleção de livros e quaisquer outros suportes informacionais que tenham o objetivo de satisfazer as necessidades de informação de seu público, de seus usuários. Existem diversos tipos de biblioteca. A primeira delas, a biblioteca infantil, ela tem o objetivo de atender a crianças com os diversos materiais, podendo assegurar horas de lazer para o público infantil. O acervo desse tipo de biblioteca ele deve ser selecionado
de acordo com a idade, a linguagem e as informações relevantes para esse público. Nós temos também a biblioteca escolar, que é o objeto da nossa disciplina, né? São aquelas bibliotecas que localizam-se em escolas e são organizadas para integrar-se com a sala de aula e com o desenvolvimento do currículo escolar. Dessa forma, a biblioteca escolar ela tem diversas funções. Ela é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo, né, para o processo educacional dentro da instituição de ensino. Ela deve também orientar e estimular, né, os alunos em todos os aspectos da leitura. Nós temos também a biblioteca universitária, que são aquelas bibliotecas que estão inseridas nas instituições de ensino superior. Essas bibliotecas, elas possuem um acervo bastante atualizado, com diversos tipos de materiais, como periódicos científicos, e elas devem dar apoio ao desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa e extensão dentro das instituições de ensino superior. Nós temos também a biblioteca especializada, que é aquele tipo de biblioteca destinada a atender cientistas, professores, pesquisadores de uma determinada área ou de várias áreas do conhecimento humano. A gente poderia citar como exemplo de biblioteca especializada as bibliotecas que ficam nos tribunais, que são bibliotecas especializadas em direito, as bibliotecas dos institutos de pesquisa, que elas podem ser especializadas na área de saúde, por exemplo. Nós temos a biblioteca pública, né, que é aquela biblioteca que tem o objetivo de atender a comunidade, né, com as suas necessidades de estudo, leitura, recreação e lazer. Elas podem ser municipais, estaduais ou federais. Nós temos também a Biblioteca Nacional, que é a depositária do patrimônio cultural de uma nação, né? Esse tipo de biblioteca, ela tem a responsabilidade de editar a bibliografia nacional, ou seja, tudo aquilo que é produzido em um país, e de controlar o depósito legal. Falando em depósito legal, é a obrigação feita aos editores de livros para que enviem, né, uma ou mais exemplares de cada obra impressa no país a um repositório específico, geralmente uma biblioteca nacional. Dessa forma, o depósito legal ele funciona como um controle, né, da produção intelectual de um país. É importante destacar que ninguém gosta de ficar em ambientes onde não circula o ar, né, abafado, que cheira mal, que não seja atrativo. Por isso, uma biblioteca escolar, por mais simples e pequena que seja, ela deve ser agradável, onde as pessoas gostem e sintam à vontade, né? Dessa forma, para que a biblioteca escolar, né, exerça o seu papel educativo, né, de espaço de leitura e construção do conhecimento, é importante levarmos em consideração alguns elementos, como espaço físico, mobiliário, sinalização e horário de funcionamento. Existem alguns aspectos que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é a localização. Uma biblioteca escolar ela deve ficar em um local de fácil acesso, próximo à passagem de alunos e professores, né? Dessa forma, despertando assim o interesse do seu público. Um outro aspecto importante é a iluminação, né? Ela deve receber uma iluminação natural,
certo? Sem que os raios solares incidam diretamente sobre o acervo e sempre que necessário se fazer uso da iluminação artificial. Um outro aspecto, né, a ser considerado é a quantidade de livros, né, que deve ser colocado em determinado espaço. Para isso, né, utiliza-se uma estimativa padrão, onde a cada metro quadrado deve ser colocado até 50 volumes. E, por fim, a temperatura, né, que é um item muito importante, onde a biblioteca ela deve ter uma temperatura apropriada, através de ar-condicionado ou aquecimento, garantindo assim boas condições de trabalho e a preservação das coleções. Um outro elemento importante é o dimensionamento do espaço físico. O primeiro aspecto a ser levado em conta é a distância entre as estantes, que deve ser de no mínimo 1,20 m até 1,40 m, considerando o acesso das pessoas com necessidades especiais, de acordo com a legislação específica. Os outros aspectos que devem ser levados em consideração é a mesa de leitura, que deve ter uma área mínima de 2,5 metros quadrados, e a área de trabalho individual, e que cada funcionário ocupa, que deve ser de no mínimo 4 metros quadrados. Com relação ao mobiliário, a biblioteca escolar ela possui diversos tipos de móveis, e esses móveis eles são específicos de cada biblioteca, dependendo das suas necessidades. Nós temos as estantes, né, que elas podem ser de aço ou madeira, né? Geralmente utiliza-se as estantes de aço por ter uma maior durabilidade. Essas estantes elas podem ser simples ou duplas, sendo que as estantes simples são aquelas que ficam encostadas às paredes e as estantes duplas são aquelas que são utilizadas ambos os lados. Nós temos também mesas de estudo em grupo e individual, cadeiras, balcão de empréstimo, onde é feito atendimento ao aluno, onde são emprestados todo o material da biblioteca. Nós temos também os bibliocantos, que são estruturas feitas em aço no formato de L e são utilizados para segurar os livros nas prateleiras. Nós temos também as caixas bibliográficas, que também são estruturas feitas em aço, utilizadas para o armazenamento de periódicos e folhetos. Nós temos também os carrinhos de biblioteca, que são utilizados para o transporte, de material bibliográfico, os armários de aço, os fichários, que são utilizados para acondicionar as fichas catalográficas, o quadro de avisos, o expositor e a mapoteca, que é um móvel especial utilizado para acondicionar mapas, cartas geográficas e plantas arquitetônicas. Uma outra condição importante que deve ser levada em consideração é a sinalização. Existem vários tipos de sinalização. A primeira delas é a sinalização externa, que é aquela que facilita o acesso à biblioteca e demonstra a importância concedida a ela no conjunto das instalações. Nós temos a sinalização interna, que é aquela que informa os serviços prestados pela biblioteca, como empréstimo, normas de uso, os documentos necessários para o cadastro. Nós temos a sinalização de uso do espaço, que sinaliza os espaços de estudo em grupo, estudo individual, consulta, catálogo, e a sinalização temática das estantes, onde cada estante deve fixar em um local de fácil visualização a relação dos assuntos pelos quais foram distribuídos os livros. E por fim, não menos importante que as outras condições, tem a questão do funcionamento.
para que a biblioteca escolar possa cumprir, né, o seu objetivo e a sua função educativa dentro da instituição de ensino superior, ela sempre que possível deve permanecer aberta o maior tempo necessário para que o seu público, né, para que os seus alunos possam satisfazer as suas necessidades de informação. Muito obrigado e bons estudos.